Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Esse é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Todo dia é dia do Senhor. Aprendemos no decorrer dos anos a chamar o domingo de o dia do Senhor, mas na verdade todos os dias são do Senhor. Aprendemos que o templo é o lugar da adoração, mas com Jesus nós aprendemos que todo lugar e em todo tempo é lugar e é tempo de adoração. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite linda. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, nessa madrugada, não foi nada noticiado, mas nessa madrugada aqui em Campo Grande, a Bíblia diz que Deus renovou as suas ternas misericórdias. Então Deus renovou o seu alvará de vida. Você ficou assustadinho, né? O que aconteceu de madrugada? Deus renovou, Deus despachou o seu certificado, né? A sua revalidação para mais um dia na presença dele. Fez isso comigo, fez isso com você. E a gente pensa que acordar é ato automático. Não é ato automático. É ato da grandiosidade, da bondade, da misericórdia de Deus. Vamos orar. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, muito agradecidos, porque o Senhor, apesar de nós, tem nos abençoado por causa de Cristo Jesus. Nós te agradecemos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E te agradecemos porque na nossa nação temos liberdade de ir e vir, e inclusive vir à casa de oração para todos os povos, a igreja, a esse lugar que recebe a igreja, o povo de Deus. E nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez as suas ternas misericórdias foram renovadas sobre a nossa vida. Nós te agradecemos e ajuda-nos, Pai, no nome do Senhor Jesus, pontuar a nossa vida neste dia que o Senhor nos deu, de maneira que o teu nome seja glorificado, que nós sejamos mutuamente edificados e fortalecidos e que a nossa vida coopere com o avanço do teu reino em todos os sentidos, na evangelização, no serviço, nos atos de bondade. Recebe-nos também aqui, Pai, nesse culto agora, e que em cada ato, em cada momento, o Senhor ministre, o Senhor fale ao nosso coração. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa estada aqui, e nós sabemos, Pai, que isso é muito pouco, perto do culto cotidiano. Não é um dia, uma hora no templo, mas é a vida toda, em todo lugar, glorificando o teu santo nome. Nós te bendizemos por tudo e oramos, Pai, pelo Brasil. O Brasil que passa por esse momento tão crítico, Senhor, em todos os sentidos. Tem misericórdia do Brasil, meu Pai. Nós temos olhado a tua palavra em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos pedindo, sara a nossa terra, Senhor. Tem misericórdia do Brasil. Nós vemos assim assustados tantas coisas que ocorrem no nosso Brasil. Os acordos, os conchavos, a pós-verdade, aquilo que não é mais verdade, é apenas versão da verdade. Oh Deus, tem misericórdia, nós precisamos de Ti. Nós confiamos que o Senhor pode ouvir as nossas orações e o Senhor pode mudar o estado das coisas. Tem misericórdia, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, cantemos ao nosso Senhor. O hino que nós vamos cantar agora fala do abrigo perfeito que nós temos em Deus. Nas lidas, nas dificuldades, sempre temos em Deus o nosso abrigo mais que perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho posto toda a proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações a assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão
combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenta me atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Glórias a Deus. Quem crê nessa verdade, diga: eu creio. Glórias a Deus. Ele sempre guia, Ele sempre guarda. Assim nós vamos continuar cantando na mesma linha de pensamento. Eu estou seguro, há consolação no nome do Senhor. Eu estou seguro porque Deus cuida das minhas coisas. E eu tenho aprendido isso. Eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Diga aí: eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem tudo fará? Ele. O que eu tenho de fazer? Confiar. Confiar e entregar, não é verdade? Amém, vamos cantar. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Quem sabe?
Faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo. Descansando Nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós podemos descansar. A mão dele é bem maior que a sua, é ou não é? O poder dele bem maior que o poder das tuas preocupações. Vamos orar de novo. Pai, perdoa-nos, Pai, porque a tua palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações, em tudo sejam entregues a Ele, com ações de graça, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque temos esse livre acesso a Ti, somente a Ti, e o Senhor tem nos dado sua palavra, de que assim fazendo nós encontraremos o descanso para as nossas mentes, para os nossos sentimentos, para a nossa vida em Ti. Louvado seja o Teu nome. Oramos em Cristo. Amém e amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, na frente e atrás. Cumprimente pelo menos umas 4 pessoas. Diga: seja bem-vindo, você está guardado no poder de Deus. Saia do seu lugar, isso. Não fique aí quietinho. Saia do seu lugar e diga: seja bem-vindo, você está guardado pelo poder de Deus. Amém. Ai, que coisa boa. Esse santo murmúrio, essa santa folia. Bom dia, você que está nos vendo pela internet. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E vem para cá, aqui tem abraço, tá bom? Aí é gostoso, mas não tem abraço. Aqui tem abraço. Deus abençoe, vamos sentar, meus irmãos. Você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. É bastante comum os irmãos brigarem por qualquer coisa. Nas férias, então, mais ainda. Os pais ficam o dia inteiro, ora como advogados, ora como juízes. No entanto, nem todos os pais tomam esse cuidado. Alguns deixam que os filhos se resolvam, porque entendem que eles precisam aprender a brigar pelo que desejam. Precisamos lembrar, contudo, que os filhos estão vivendo estes conflitos pela primeira vez e não verão essas situações como testes para o futuro. É necessário e até mesmo imprescindível que os pais ensinem os seus filhos a lidarem com as opiniões diferentes. Os pais devem ensinar os filhos a cederem um pouco, não permitir que falem de modo desrespeitoso um com o outro e nunca, jamais permitir agressão. O perdão deve ser uma prática no lar, a partir dos pais que servirão de modelo até chegar aos filhos. A Bíblia diz em Provérbios 10:12 que o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Ensine-os a se perdoarem, orando um pelo outro e provando o perdão com atitudes de serviço. Por exemplo, arrumar a cama, levar a toalha após banho, servir uma refeição, fazer recados carinhosos ou até mesmo uma relação de qualidades do irmão. A oração juntos, pedindo perdão e reafirmando o amor entre eles, sempre deve coroar qualquer tentativa de reconciliação. Tudo deve ser feito com base no amor. Com certeza, os pais que fazem isso pouparão muitos problemas no futuro para si e para os seus filhos.
Todos terão boas lembranças do passado. Família será algo muito bom e o mais importante de tudo, glorificarão o nome de Deus. Esta semana, memorize o versículo de Provérbios 10:12 e ensine o seu filho a ser feliz e saudável emocional e espiritualmente. Existe um desejo no coração de Deus de nos levar àqueles momentos em que nossas motivações serão checadas. Assim como o ferro é forjado e o ouro é purificado sob a ação do fogo, nós também seremos. Para que o nosso caráter seja provado e aprovado e as nossas emoções fortalecidas em Deus. Vem aí um super evento para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos de idade com o tema O que Jesus faria? Serão momentos recheados de surpresas emocionantes no dia 30 de setembro, começando com uma mega programação que terá início na igreja às 14 horas e seguindo para o buffet Planeta Kids, onde vai rolar muita comunhão. A inscrição é no valor de R$100 e pode ser parcelado em 2 vezes e equivale a um super kit contendo camiseta, pulseira, passaporte Planeta Kids, alimentação e transporte. É imperdível, então sejam rápidos, pois os passaportes do evento são limitados. Inscrições no site ou na secretaria da igreja. Mais informações? Procure a tia Tati. Vem aí a Conferência Missionária 2017, nos dias 4, 5 e 6 de agosto, com o tema A Missão é Possível. Os preletores serão Alípio Coutinho, missionário da Junta de Missões Mundiais, e Caleb, missionário entre os povos de alcance criativo. Você não pode perder esses dias em que seremos muito impactados. Reserve essa data e desde já esteja em oração. Para quem curte o som da Oficina G3, eles estarão aqui dia 28, sexta-feira. Já comprou seu ingresso? A entrada é R$20 e a meia entrada R$10. Corre, que ainda dá tempo. E aí, vocês estão sabendo do que tá vindo por aí? Claro, não se fala em outra coisa. Exatamente, é a feijoada do Grifac, que acontecerá no dia 30 de julho, às 11h30. No Salão da Assembleia de Deus Missões. Adquira os seus convites no balcão dos ministérios de cada culto, por apenas R$20. O quê? Só isso? É isso aí, apenas R$20. Ah, e criança até 10 anos não paga. Convide os seus familiares, convide os seus amigos, traga a sua célula. Venha conosco participar dessa feijoada que tem um sabor maravilhoso, maravilhoso e maravilhoso.
Planeje seu segundo semestre, pois o período de matrículas do Centro de Ensino Musical estende-se durante todo o mês de julho. As aulas do SEM iniciam dia 1º de agosto. Conheça nossos cursos, pegue os panfletos informativos sobre aulas em grupo ou individuais no balcão do hall. Para fazer sua matrícula, imprima a ficha de inscrição que está no site da igreja ou faça na Secretaria do SEM, no 3º andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas, aos sábados, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408. Não perca tempo, faça logo a sua inscrição. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até seus cabelos branquearem eu vos carregarei, e já o tenho feito. Isaías 46:4. Deus ama e cuida dos avós. Para nós, os avós também têm um lugar muito especial, pois fazem parte de nossa história. Pensando em retribuir o carinho, o Mini, em parceria com o projeto Viva a Vida, convida todos os vovôs e vovós a participarem de um culto em agradecimento a Deus por nos presentear com suas vidas. O tema é Eu Amo Meus Avós. As crianças e pré-adolescentes que desejarem trazer seus avós também serão muito bem-vindos. Será uma tarde cheia de carinho, abraços e beijos. Dia 27 de julho, quinta-feira, às 2 da tarde no templo. Se você ama seus avós, não pode faltar. Venha participar do seminário Vencendo a Ira, uma ferramenta que ajuda na capacitação, formação e gestão de pessoas através de uma relação interpessoal. Cremos que este seminário ajudará muito o crescimento espiritual em todos os níveis de liderança. O investimento individual é de R$ 65,00 e o casal R$ 110. O curso será nos dias 29 e 30 de julho no Seminário Teológico Batista Sul Mato Grossense. Inscrições pelo site da igreja. Crianças e pré-adolescentes estão numa fase importante da vida, na qual os fundamentos da vida estão sendo implantados. Uma das formas de proporcionar ambiente de aprendizagem são grupos de coreografia. Através das músicas e reflexões sobre elas, os garotos e garotas aprendem sobre o que Deus quer para suas vidas. Eles descobrem que podem louvar a Deus com suas vozes e seu corpo. Também aprendem a trabalhar em equipe, a respeitar e obedecer o líder, se relacionam e desenvolvem amizades saudáveis. Inscreva seus filhos nos grupos de coreografia no site, pelo preço de R$ 50,00. Os ensaios são todas as quartas-feiras, às 7h30. O batismo é muito importante, é uma ordenança. As pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador devem se batizar. O batismo significa morrer para o mundo e viver uma vida completamente nova para Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Já? Que legal! Então faça sua inscrição para o curso de batismo e marcaremos uma entrevista para conversarmos sobre como foi entregar a sua vida a Jesus. As aulas começam dia 3 de setembro, às 5 da tarde. Os pais devem participar do curso junto com o filho. Se você tem 8 ou 9 anos, a inscrição é com o pastor Aldezir. Se você tem de 10 a 13 anos, a inscrição é com a tia Tati. O batismo não é o topo da vida cristã, mas o primeiro degrau na caminhada do conhecimento de Deus e da missão que Ele deixou para nós. Por isso, todos os que foram batizados devem matricular-se na escola do Mini Discípulo. O Mini não quer que as crianças e pré-adolescentes que foram batizadas parem no tempo e no espaço. Elas devem continuar sua vida de aprendizado, agora sem os pais diretamente, mas sempre com sua supervisão. Os que já fizeram cursos devem matricular-se para os seguintes. Um dos objetivos do Mini é fazer desses meninos e meninas líderes da igreja do futuro. Inscreva seu filho no site de nossa igreja. Para os que se inscreverem pela primeira vez, o custo é de R$ 50,00 e dá direito a receber uma camiseta, uniforme da escola e também um livro de devocionais. As aulas começam dia 13 de agosto, às 10 horas. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estar mais uma vez com a Igreja do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar com vocês a lição que as crianças vão aprender lá em cima, uma lição muito linda e que também nos instrui. A gente continua estudando o livro de Atos. Gente, olha, o material que a gente usa é tão bom e quem dá aula e lá no Ministério Infantil ao longo de anos acaba fazendo um curso de teologia. A gente aprende muito. Eu já estudei, nasci no lar cristão, já estudei bastante, já fiz muitos cursos, já fiz o seminário também, teologia, e cada vez que eu pego um material eu aprendo coisas novas, porque as pessoas também organizam as coisas de uma forma diferente, sempre saltam coisas muito bonitas que a gente não sabia.
E a lição de hoje, ela fala sobre o levantamento de missionários na igreja primitiva. Num primeiro momento, houve uma saída, né, informal de pessoas que acabaram sendo missionários, porque tiveram que mudar, tiveram que ir embora, tiveram que sair fugidos por causa da perseguição. Mas depois da conversão de Saulo, ele ainda era Saulo até esse momento em que a igreja de Jerusalém envia Saulo e Barnabé para serem missionários oficiais. E uma coisa que eu não tinha prestado atenção, e hoje, né, nessa lição de hoje a gente aprende de diferente, que a nossa lição ressalta que antes da igreja escrever, assinar embaixo, vocês são os nossos missionários oficiais, o Espírito Santo já havia falado no coração de Saulo e de Barnabé, provavelmente dando aquela sensação de compromisso com o Evangelho, da pregação do Evangelho. E a igreja, em oração e jejum, sentiu de Deus e por profecia foi ali afirmado que eles seriam os missionários. E eles saem, e é a partir daí que o nome de Saulo ele é modificado para Paulo. Paulo era o nome romano de Saulo, outra coisa que eu não sabia. E aí ele sai e ele começa então a pregar nas igrejas. E algumas coisas são interessantes que valem para nós hoje, porque afinal de contas nós estamos estudando um livro que já foi consagrado como palavra de Deus, então isso também dá um respaldo ou um status de ensino, né, ou de princípio para a gente usar hoje. Então, nós temos uma constância no trabalho de Paulo. Ele sai e ele vai, quando ele começa a evangelizar, ele sempre procura a sinagoga do lugar. Ele está fora de Jerusalém, o templo já, nessa época, acho que ainda não tinha, acho que já tinha sido destruído, ou por volta disso, sei que, então, mais fora de Jerusalém realmente não tinha templo, os judeus se reuniam, eles faziam sinagogas. Então ele vai na sinagoga, porque lá já tem judeu, o judeu já acredita no Velho Testamento, já acredita que um dia vem o Messias, então ele parte desse pressuposto que essas pessoas já têm um pré-conhecimento da vinda do Messias, e ele parte daí para falar do Evangelho. Só que há também uma constância nessas idas e vindas de Paulo, que toda vez que ele faz isso, depois ele é visto falando com os gentios, porque os gentios acabam aceitando mais a mensagem do que os judeus. Os judeus não aceitam Jesus até hoje, né? Eles acham que aquele Jesus era um cara, podia ser um rabi, mas nada a ver com o Messias. Então, naquela época também não. E eles ficavam bravos. Como que você vai na sinagoga e agora você está com os gentios? Havia perseguição. E ele continua fazendo esse trabalho. Ele coloca, então ele planta igreja nesses lugares e ele levanta presbíteros, levanta líderes de célula, porque ali é uma igreja na casa. Então ele vai plantando igrejas nas casas, nesses lugares, e ele vai levantando líderes. E na hora que ele percebe que o líder está forte, ele sabe que ele pode voltar para a sua base em Jerusalém. E aí depois, e nas viagens ele faz isso em vários lugares, depois ele volta para Jerusalém. Ele faz isso por 3 vezes, ele faz esse percurso que são as 3 viagens de Paulo. Então são ideias que a gente precisa levar em conta quando a gente vai evangelizar, né? Que você não deve esquecer dessas pessoas que estão já pré-evangelizadas. Hoje o nosso país, ele não é um país pagão, né? Ele tem uma religião que predomina, e é uma religião que acredita em Deus. Então, é como se fossem os nossos judeus, que nós temos que ir para esse povo que já está pré-evangelizado. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. Vocês são café com leite. Não precisa ficar em pé, né? Vamos lá? Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Atos 13, 47. O povo de Deus envia missionários. Que gostoso. A nossa igreja tem vários missionários. Estava conversando esses dias com uma irmã, e eu estava explicando para ela. Ela falou assim, mas por que não tem mais missionário? Tinha que ajudar não sei quem. Eu falei assim, olha, nós temos um conselho missionário. E esse conselho estuda o que cada
projeto está pedindo e a igreja quer cuidar de cada um de forma integral, bem feita. Então, a gente faz com cuidado. Então, nós temos um conselho missionário que cuida dos nossos missionários e do sustento deles. Então, nós estamos cumprindo o que a palavra de Deus nos ensinou e Paulo nos ensinou também. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, sempre nos ensinando, nos instruindo, Senhor. Nós Te louvamos porque a nossa igreja, nós não somos perfeitos, ninguém que está aqui é perfeito, mas o Senhor tem dado a nós a bênção e o privilégio, ó Deus, de termos um ministério de missões, um pastor para missões, um conselho missionário formado de membros da igreja, cheios de amor pelos missionários, pelos perdidos, que cuidam desses homens, mulheres e seus filhos, como se fossem os seus bebês. Pai, a gente que está mais perto sabe que eles são assim, cheios de amor e de cuidado. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós queremos cumprir com a ordem de Jesus, com os ensinamentos que nós temos visto no livro de Atos, cuidando dos nossos missionários e enviando eles aos perdidos. Pai, que a Tua mão abençoadora esteja sobre a nossa igreja, sobre os missionários, o conselho missionário e o pastor Djalma, que é líder de missões, Pai. E pedimos também que o Senhor esteja com os nossos facilitadores e crianças, que ouvirão esta mensagem, que eles também amem os perdidos e que o Senhor desde já levante muitos missionáriozinhos, Pai. É possível, nós temos histórias de crianças de 5 anos que levaram uma família, ó Deus, aos Teus pés, e nós Te glorificamos, porque o Espírito Santo pode fazer isso, e nós cremos, Pai. Levanta entre as nossas crianças muitos missionários, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Ih, tá fraco, hein? Vamos orar para vir missionário, gente. Vamos lá? Em nome de Jesus. Amém. Podem vir crianças. É isso aí, olha só, uma salva de palmas para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes, os juniores. Pode assentar-se, irmãos. Eu quero enfatizar 2 comunicações que você viu no nosso VT informativo. A primeira é que no mês de agosto, no primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo, nós teremos a nossa conferência missionária. Salvo engano meu, deve ser a 21ª conferência missionária. Então, todos estão convidados e você que geralmente escolhe um dos cultos para vir, seja no sábado ou um dos cultos no domingo, na conferência missionária é diferente. A gente procura vir em mais de um dos cultos, porque são missionários diferentes, são preletores diferentes. Então, nós queremos convidar você para vir não só num dos cultos, que seja no final de semana, mas para você vir na sexta, vir no sábado e num dos cultos de domingo. Outra coisa na conferência missionária é que nós temos o líder de missões em cada célula, em cada pequeno grupo que se reúne nas casas. Nós temos cerca de 300 células nas casas aqui em Campo Grande. Então, em cada pequeno grupo, em cada célula, nós precisamos ter um líder de missões. Por quê? Porque o líder de missões ajuda a célula a estar conectada com o missionário, para orar por ele, para cuidar dele, para dar apoio ao seu projeto. Então é muito importante. Na conferência missionária nós queremos apresentar todos os líderes de missões. Então 300, já pensou que coisa linda aqui, 300 líderes de missões em células. Vale a pena, se você não tem ainda um líder de missões na sua célula, ajude o seu líder, se ofereça, diga: eu quero ser o líder de missões na nossa célula. Segunda ênfase é a seguinte, você viu aí, nós teremos no último final de semana desse mês, especialmente dia 29 e 30, sábado, domingo, o seminário Veredas Antigas, Vencendo a Ira. Ele não é aberto a todas as pessoas, porque é um treinamento específico, mas se você já é um facilitador de veredas, se você é líder dos grupos de hombridade, mulher única, habitudes, criar filhos, finanças, aliança, romance à maneira de Deus, então você é convidado. Se você é
coordenador, supervisor de célula, você também é convidado. É uma oportunidade rara, é a primeira vez que nós vamos apresentar esse seminário, Vencendo a Ira. A sua inscrição também no site da nossa igreja. Você viu que tudo o que a gente tem de evento, um único lugar de inscrição, no site da igreja. E isso está facilitando. E logo, logo, nós já estamos testando uma plataforma, logo, logo você vai ter aqui o aplicativo da igreja. Então, clicou aqui, tudo isso que você tem na igreja, as notícias, os boletins, as pregações, tudo aqui na palma da mão, um toque de dedo, inclusive as inscrições. Nós já estamos testando na equipe pastoral. Quanta coisa boa, né, irmãos? Vocês viram quantas notícias, quanta coisa acontecendo? Ore pela liderança da sua igreja, ore pelos líderes de célula. Há muito trabalho e muito mais ainda para ser feito. Pois bem, queremos conhecer os nossos visitantes, nossos convidados. Se você não é membro da nossa igreja, quero dizer a você que nós temos extrema alegria em receber você aqui hoje. E aí nós queremos dar um aperto de mão em você. Se você não ficar constrangido nem com vergonha, fica em pé só um pouquinho para a gente ver você e cumprimentá-lo. Quem são os nossos convidados, nossos visitantes hoje? Temos, uma salva de palmas, temos aqui também. Lá, vamos irmãos. Isso ali, todo mundo. Lá, fica em pé, meu amado. Olha lá, olha. Quem está pertinho do nosso querido convidado aí, isso, dê toda a atenção. Olha, aproveita, convida para almoçar na sua casa, fala, seja bem-vindo à nossa igreja e à minha casa também. Vamos marcar um almoço lá em casa. É assim que a gente faz, né, irmãos? A Bíblia diz, não sejam vagarosos no cuidado. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria para nós receber vocês aqui conosco. Fiquem à vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Nós vamos cantar agora e vamos ofertar. Irmãos, um dos maiores privilégios que nós temos é ofertar na obra de Deus. A gente aplica os nossos recursos em muitas coisas, mas nenhuma delas tem validade eterna. Há investimentos, há bons investimentos nesta vida, mas quando você investe na obra de Deus, você está investindo para a eternidade. Vamos devolver então os nossos dízimos, as ofertas, e você sabe que na FUNASP, a fundação que nós temos, de apoio, de assistência à pessoa humana, nós estamos construindo. Então, se você quiser designar uma oferta, assim como eu fiz, para a fundação, escreva aí, fundação, não é? E nós estaremos, então, honrando ao Senhor com os nossos recursos. Vamos cantar, vamos então ofertar. Em pé, irmãos, todos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades
possa me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Podem sentar. Vladimir. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição. E cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui,
meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda a imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda a imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Glórias a Deus. Fica aqui, Vladimir. Nós vamos orar. Esse hino é uma oração. Você viu que ele falou do cansaço da semana, as lidas, as dificuldades, problemas. Falou da cura que nós precisamos receber. E falou do ato de devoção que nós damos a Deus. Que os nossos louvores sejam recebidos, que as nossas orações sejam atendidas. E aquele pedido, até estranho para quem não conhece a graça e a misericórdia de Deus: cubra o teu rosto das nossas imperfeições. Quando a gente está exigindo que o Brasil seja passado a limpo e que toda a imperfeição venha à tona, não é? Pela perícia, pelos laudos, como é que nós podemos pedir para Deus não levar em conta as nossas imperfeições? Será que é um ato contra a justiça de Deus? Não. O Evangelho traz para nós aquilo que é claro: que pecado é pecado e que o salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, e por isso nós somos declarados justos. A Bíblia diz: justificados, pois nós fomos. Não há acusação mais para aqueles que foram justificados, declarados justos por Deus. Mas como? Através da morte substitutiva de Jesus. É isso que a lei humana não permite, não é? Nenhum criminoso pode oferecer a alguém para pagar, ser apenado pela sua transgressão. Mas Deus viu a minha, a sua imperfeição e apenou. Ele aceitou a substituição. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. E lá na cruz a Bíblia diz que foi pregada a cédula que havia escrita com os meus pecados, os seus pecados. Vamos vir à frente agora, vamos ter um momento de oração. Por isso que eu pedi para você ficar aqui. Vamos orar. Se você quer apresentar agora suas dores, suas lutas, suas dificuldades, ou sua gratidão a Deus, porque os seus pecados são perdoados, porque você tem nova oportunidade de viver e devolver ao Senhor com dons, talentos, com a sua própria vida, não é? Aquilo que Deus fez por você. Jamais poderíamos pagar a salvação, mas nós podemos ser gratos
pela salvação que alcançamos. A Bíblia diz que nós fomos declarados justiça de Deus. Nós fomos declarados, é incrível. O amor de Deus é incrível, é maravilhoso. E nós vamos orar. Se você tem alguém na família que precisa de oração, também venha representando essa pessoa. Senhor, a tua palavra diz que Jesus é o mistério que estava oculto, e o Senhor o revelou por tua bondade e misericórdia. Em Cristo nós nos encontramos, em Cristo nós nos achamos, em Cristo nós ganhamos sentido na vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor perdoou os nossos pecados ali na cruz, quando recebeu a morte do teu filho como pagamento da minha culpa, da culpa dos meus irmãos. Esse hino fala tanto ao nosso coração, Senhor. Estamos cansados de lutar com tantas coisas na família, no emprego, no trabalho, oh Senhor, em todos os setores da nossa vida, vida profissional. Então, pedimos agora, cura o teu povo. Traz, Senhor, a tua bênção de um modo singular, palpável mesmo. Que o Senhor bata a porta de cada coração agora, e que cada coração se abrindo receba misericórdia, receba força, receba vigor e receba cura, Senhor. O Senhor pode curar. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é o doutor de todos os doutores. Para o Senhor não há causa perdida. Por isso, Senhor, desde uma gripe simples a um câncer ou uma enfermidade letal, em último estágio, pedimos, Jeová Rafá, Deus que cura, manifesta o teu poder nesta manhã. Surpreende-nos mais uma vez, Senhor, levantando alguém do leito de enfermidade, levantando alguém, ó Deus, da derrocada da vida, da falência, da frustração. Levanta, Senhor, aquele que está morto em seus delitos e pecados. Levanta, Senhor, aquela família que está sucumbindo por causa do divórcio. Oh Deus, faz algo sobrenatural e poderoso. Nós estamos na tua presença agora, justamente porque não damos conta de nós mesmos. Por isso nós clamamos ao Senhor. E Senhor, assim como Vladimir cantou agora, que os nossos louvores sejam ouvidos por Ti, e que milhares de anjos se unam a nós, Senhor, exaltando o Teu maravilhoso nome. Traz cura, traz saúde, traz, Senhor, novos empreendimentos, novas oportunidades. Senhor, num tempo de crises, traz prosperidade. O Brasil está em crise, Senhor, mas o céu não está em crise. Oh Deus, o Senhor não está preso, Senhor, pelos índices econômicos. O Senhor é dono dos céus, da terra, que o Senhor mesmo criou. Toda prata, todo ouro pertence a Ti. Derrama bênção sobre o Teu povo. Nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, aplaudo o Senhor, obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se, meus irmãos. Ok, pastor Elisandro. Pode assentar-se? Isso. Pastor Elisandro é um grande homem de Deus. Vocês perceberam aqui a altura dele? Ele é um grande homem de Deus, né? E um homem grandemente usado por Deus também. Eu deveria estar pregando nessa manhã, mas como vocês estão vendo, uma gripe está me atrapalhando um pouco. Então, o pastor Elisandro bondosamente aceitou me substituir nessa manhã. E eu quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore por ele agora. Pai, no nome de Jesus, que o teu servo seja boca de Deus, boca do Senhor. Nós queremos receber a tua palavra, usa-o poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, e nós leremos os versículos 1 ao versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, e vamos meditar nesta manhã sobre as tentações. É certo que nós sabemos
passar por tentações. Ninguém está livre de passar por tentações. E no Evangelho de Mateus, capítulo 4, é interessante que o Novo Testamento, ele inicia relatando que o próprio Filho de Deus passou por tentações. Vamos fazer a leitura então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Irmãos, todos nós, em algum momento, nós seremos tentados. E quando a gente pensa em tentação, nós podemos comparar a tentação com uma armadilha. E eu sei que o diabo, ele tem planos para cada um de nós. Deus tem um plano maravilhoso, plano perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero te alertar que o diabo também tem planos para as nossas vidas. E irmãos, ele não nos avisa que ele irá nos tentar amanhã. Ele não nos avisa que daqui uma semana nós seremos tentados. Uma vez eu fiz a adesão de um cartão de crédito. E é interessante que antes de chegar o cartão, chega uma carta te avisando, né, da sua senha e de que daqui a alguns dias você vai receber esse cartão. Acho que você já deve ter passado por isso. Mas, irmãos, tentação não é assim. Não chega uma carta lá na sua casa, não chega um torpedo ou um e-mail te avisando sobre essa tentação. De surpresa ela vem sobre nós. E é por isso que nós precisamos, assim como Jesus, estarmos alicerçados, arraigados, muito bem fundamentados em Cristo e na palavra de Deus, para, assim como Jesus, também vencermos as tentações. E é interessante que no Antigo Testamento, a Bíblia também inicia com uma história de tentação. Nós podemos voltar lá no Gênesis, e lá nós... Vou tentar falar mais alto aqui, irmãos. E lá no Gênesis, nós encontramos o relato de quando o homem passou por um momento de tentação. Lá nós encontramos Adão. E Adão, ele foi resultado de um plano de Deus. E Deus fez tudo perfeito. Imagine só, irmãos. Deus criou o homem. Deus criou um ambiente de habitação para esse homem, um jardim, um lugar maravilhoso. Tudo que o homem precisava tinha lá. Deus criou um projeto de família para esse homem. E estava tudo perfeito. Mas então veio a tentação. E o homem cedeu à tentação. E ele caiu. E o homem perdeu aquele ambiente maravilhoso e belo. Ele foi expulso do jardim. Através daquela atitude, o homem perdeu também a bênção nos seus relacionamentos. A família do homem foi amaldiçoada. E ele perdeu aquele ambiente de alegria e de paz. E ele entrou num caminho de dor e de sofrimento. O primeiro Adão, ele falhou. Só que agora nós estamos no início do Novo Testamento. E aqui agora nós temos um novo momento de tentação. Só que diferente daquele de Adão. Porque lá no jardim o homem pecou. Agora nós encontramos o Filho de Deus, não num jardim, ele está num deserto.
ele está num ambiente hostil, num ambiente de sequidão. E ali naquele ambiente ele é testado e ele é provado. Mas glórias a Deus, porque o Filho de Deus não falhou como o primeiro Adão. Amém? Quando nós observamos a vida de Jesus, nós podemos ver 3 aspectos muito interessantes. Jesus, em primeiro lugar, ele é Filho de Deus. Isso significa que Jesus é divino. Mas também Jesus é filho de Abraão. Jesus é filho de Deus, filho de Abraão e também é filho de Adão. Filho de Abraão porque ele vem da linhagem de Israel. Ele faz parte do povo da promessa. Mas ele também é filho de Adão porque ele é filho da humanidade. Ele é homem como eu e você, ele é ser humano, ele é gente. E quando nós lemos aqui o relato de Mateus capítulo 4 e vemos a tentação de Jesus, nós podemos tirar muitas lições, extrair muitas lições e princípios, mas eu quero, nesta manhã, falar de 3 armadilhas, ou 3 falsas identidades que o diabo tenta apresentar para nós. E ele tentou fazer isso com Jesus, e ele continua nessa mesma estratégia, tentando nos apresentar uma mentira como se fosse verdade. E é muito interessante que nós lemos o capítulo 4 de Mateus, mas se voltarmos um capítulo, no capítulo 3, é o momento do batismo de Jesus. E tem algo muito interessante que acontece ali naquela situação. Jesus é batizado e a Bíblia fala que naquele momento, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. E do céu se ouviu uma voz. E o que disse naquela voz? Deus falou ali, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O próprio Deus deu testemunho ali de que Jesus era o seu filho, mas o seu filho amado e um filho que dava prazer a ele. Nesse momento nós temos aqui um resumo da identidade de Jesus. Jesus era um filho muito amado de Deus. Ali nós temos a afirmação dessa identidade. Só que no capítulo 4 vem o tentador. E é justamente isso que ele usa para tentar Jesus. Ele vai justamente nessa identidade. Jesus já sabia que ele era filho de Deus, mas o tentador vem sobre ele justamente colocando isso em dúvida. E a primeira tentação que nós encontramos aqui nesse relato, e que nós também somos tentados, é a primeira mentira. Eu sou o que eu faço. Eu sou aquilo que eu desempenho. Versículo 3 diz o seguinte: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, será que Jesus era capaz de fazer isso? Será que Jesus era capaz de transformar aquelas pedras em pães? Qual é a comida que você mais gosta? Qual é o cardápio que você mais aprecia? Irmãos, Jesus, ele podia transformar aquelas pedras em pães, ele poderia transformar aquelas pedras na comida mais saborosa que você gosta. Jesus podia fazer tudo isso. Ele poderia fazer ali um grande banquete. Mas quando eu olho essa história, sabe o que Jesus me ensina? É que nem sempre nós devemos fazer aquilo que podemos fazer. Nem sempre podemos fazer, nem sempre devemos fazer aquilo que podemos fazer. Jesus tinha todo o poder para fazer aquelas pedras se transformarem em pães, mas ele sabia que não era o momento, pois ele sabia que a identidade dele não era guiada ou não significava aquilo que ele fazia. Não era o desempenho de Jesus que realmente mostrava que ele era um filho de Deus. Ele não precisava provar nada. Mas pense comigo, interessante que Lucas, o Evangelho de Lucas, fala que Jesus começou o ministério dele com cerca de 30 anos. O que será que Jesus fez até os 30 anos? Aparentemente, nós vemos que Jesus não fez grandes coisas. Se nós observarmos um pouco da história dos evangelhos, nós vemos que Jesus era pouco conhecido. Quem era Jesus? O que ele havia feito?
quais eram as grandes realizações de Jesus, quem é que acreditava nele, qual era o desempenho dele diante do mundo, qual a contribuição que ele tinha feito até aquele momento. E sabe, irmãos, a mesma pergunta, muitas vezes, é feita para nós. O que você conseguiu? O que você sabe fazer? Qual é o seu desempenho? Quais são as grandes conquistas que você realizou? E muitas vezes nós seremos medidos, não por aquilo que nós somos, não pelos filhos amados que nós somos diante de Deus, mas seremos medidos e reconhecidos por aquilo que fazemos. E o diabo vem com essa mentira diante de nós. Olha, será que você realmente é um filho amado de Deus? O que você já conseguiu na sua vida? Quem é você? E eu fico impressionado que, às vezes, nós temos a tendência de acreditar mais em mentiras do que na verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, há pessoas que elas só se consideram úteis se elas obtêm muito sucesso. Sucesso no trabalho, sucesso na família, sucesso na escola, na igreja, nos relacionamentos. Mas eu pergunto a você, o que é ser bem-sucedido? Às vezes nós escutamos isso, fulano é bem-sucedido. Mas o que significa isso? O que é ser bem-sucedido? Eu creio que para o mundo existe um conceito. Mas observe comigo o que está em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 13. Olha só que interessante, irmãos. Eclesiastes 12, versículo 13, diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, o resumo, o fechamento. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Irmãos, do ponto de vista de Deus, ser bem-sucedido é temer a Ele e a obedecer aos seus mandamentos. Quando nós chegarmos diante de Deus, irmãos, eu vejo que Deus irá nos julgar pelo nosso temor a Ele e pela nossa vida prática. As pessoas julgam por aquilo que você alcança, mas Deus, Ele nos olha, Ele nos analisa por aquilo que nós somos em nosso interior, em nosso coração diante dEle. O sucesso mundano, ele nos diz que nós encontramos o nosso valor em coisas materiais e fora do amor de Deus por nós em Cristo. Mas eu fico olhando, irmãos, o exemplo de Jesus, quando ele foi tentado nessa área, em que ele foi tentado a provar aquilo que ele poderia fazer, mas Jesus sabia que ele não precisava provar nada. Jesus tinha consciência disso. Olha, eu não preciso provar, eu não tenho necessidade de provar nada, porque ele sabia que diante de Deus, ele era um filho amado, em quem Deus se agradava. E eu observo, irmãos, que o amor de Deus é incondicional, porque se Deus fosse nos amar por aquilo que nós fazemos, nós estaríamos em grandes problemas, em grandes dificuldades. Já pensou se Deus fosse nos amar observando as nossas conquistas? Como seria? O pastor Gilson comentou aqui sobre a situação que nós estamos vivendo no Brasil, mas eu fico imaginando, e se fosse feita uma investigação na minha vida? E se fosse feita uma investigação na sua vida? Eu creio que nós também teríamos situações onde Deus não iria se agradar de nós. Mas o que me consola, o que nos consola, é que nós somos alvos do amor incondicional de Deus. Então essa foi a primeira tentação. Jesus foi tentado no seu desempenho, a provar aquilo que ele poderia fazer, mas ele não cedeu a isso. Só que aí o diabo passou para uma nova estratégia, uma outra tentação. E a tentação número 2 é a seguinte: eu sou o que os outros pensam. É a busca por popularidade. Irmãos, isso é muito comum. É muito comum nós nos preocuparmos com aquilo que os outros pensam da gente. Você já ficou assim? Excessivamente preocupado? O que estão pensando de mim? Olha só o texto, o versículo agora de Mateus capítulo 4, 5 e 6. Diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa,
colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha só o diabo usando a palavra. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus começou a usar a palavra para vencer ali a tentação, então o diabo falou: também vou usar a palavra, eu também conheço. E ele então tenta Jesus a criar um espetáculo. Irmãos, o templo, quando nós observamos algumas imagens do que deveria ser o templo ali, porque depois ele foi destruído, mas era uma obra maravilhosa e uma obra grandiosa. Ali não foi economizado recursos. Imagine algo fenomenal. Esse era o templo que existia ali naquela época. E o diabo o levou à parte mais alta. Irmãos, imagine o espetáculo que seria. Jesus, uma figura pouco conhecida ali, um homem que veio de uma cidade pequena, de uma família simples, agora ele está no topo do símbolo religioso daquela época. Então o diabo o instiga a se jogar dali, para que ele fosse então pego por anjos. Irmãos, isso seria um grande espetáculo. Eu imagino que isso seria manchete em todos os jornais, isso sairia na televisão, isso seria grandemente divulgado. Um ato sobrenatural. Eu acredito que isso seria maravilhoso para o ego de qualquer pessoa. Ter sucesso, ter fama, ser observado como alguém extraordinário. Mas sabe o que Jesus fez? Ele não cedeu a essa tentação. Porque na verdade Jesus não estava preocupado com sua popularidade. Jesus nunca buscou popularidade, irmãos. Jesus nunca buscou fama. Jesus nunca buscou reconhecimento. Ele não estava preocupado com o que os outros pensavam dele. Mas sabe, às vezes nós não fazemos assim. Às vezes a gente dá importância demais ao que os outros vão pensar da gente. A gente pensa: puxa, mas o que as pessoas vão pensar da roupa que eu estou vestindo? O que as pessoas vão pensar do carro que eu tenho? O que as pessoas vão pensar da minha casa? E às vezes nós buscamos, nos empenhamos e trabalhamos, não para ter uma vida apenas confortável e boa, mas para fingirmos uma aparência de algo que na verdade nós não somos. A nossa autoimagem, ela sobe a grandes alturas quando nós somos elogiados, mas geralmente ela é devastada quando nós somos criticados. Só que quando eu olho para Jesus, eu vejo ali um exemplo de ser humano que não estava preocupado com o que os outros pensavam dele, porque ele tinha certeza do que Deus pensava acerca da sua vida. Mas sabe, irmãos, quando nós encontramos a verdadeira liberdade, é quando nós não precisamos mais lutar para sermos pessoas especiais diante dos outros, porque nós já sabemos que somos especiais diante de Deus. Não fique preso, não caia nessa armadilha de buscar uma vida onde você aparente uma coisa que na verdade você não é. Irmãos, nós não precisamos de popularidade, nós não precisamos que o nosso nome seja conhecido aqui nesta terra, mas sabe onde nós precisamos que o nosso nome seja conhecido? É lá nos céus. É isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos sermos conhecidos e reconhecidos diante do Rei dos Reis, mesmo que aqui nessa terra ninguém conheça o nosso nome. Amém? Não caia nessa armadilha. Mas então o diabo não ficou contente com isso. Ele tentou Jesus uma vez, tentou a segunda vez, e ele então parte para a tentação número 3. E é a seguinte: eu sou o que eu tenho. Eu sou reconhecido, ou eu sou medido pelas posses, por aquilo que eu possuo. Os versículos 8 e 9 dizem o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares
e me adorares. Irmãos, olha só a contradição. Ali estava o Jesus, Filho de Deus, Rei dos Reis, aquele que a Bíblia fala que estava lá na fundação do mundo, na criação do mundo. Irmãos, de quem pertencia todas as coisas? A quem pertence todas as coisas? A Ele. Jesus já era dono de tudo. Só que o diabo leva ali e faz uma promessa. Olha só a promessa: tudo isso eu te darei se você me adorar. E ele tenta fazer uma negociação com Jesus ali. Mas, irmãos, Jesus já era dono de todas as coisas. Jesus já possuía tudo aquilo. Só que, irmãos, às vezes, o diabo se apresenta para nós e ele faz uma proposta aparentemente boa. Olha, eu vou te dar isso, mas em troca eu preciso da sua adoração. Deus nos criou para adorá-lo. Esse é o nosso propósito. Mas o propósito do diabo é justamente nos tirar desse caminho da adoração a Deus e nos colocar num caminho onde nós adoremos a Ele. E o diabo faz essa proposta para Jesus, e é como se ele falasse assim: olha ao seu redor, para o que todo mundo tem, e você, Jesus, você não tem nada. Como você pode pensar que é alguém? Como você irá sobreviver? É como se ele falasse para Jesus: olha, você é um João ninguém, você não tem nada. Quais são as suas riquezas? Cadê o seu palácio? Você não é o rei dos reis? Onde está o seu exército? Onde está o seu trono? O diabo ele tentou manipular Jesus ali com questões profundas, mexendo no medo e na busca por segurança. Mas eu vejo que a nossa cultura também, irmãos, ela mede o nosso sucesso por produtos concretos. Muitas vezes as pessoas são medidas e por aquilo que elas têm. Quem é que tem mais dinheiro? Quem é que está lá na lista da Forbes? Quem são os mais ricos? Quem são os mais bonitos? Quem tem a melhor educação? Quem tem os mais títulos? E muitas vezes as pessoas são medidas, elas são reconhecidas não por aquilo que elas são diante de Deus, mas por aquilo que elas possuem. E como nós estamos nessa sociedade, nós também corremos o risco de fazermos isso, de buscarmos a nossa identidade e o nosso reconhecimento naquilo que nós possuímos. Irmãos, nós não podemos ceder a essa tentação, a essa estratégia do inferno, de buscarmos o nosso significado naquilo que nós possuímos. Irmãos, se Deus prosperar a sua vida, glorifique a Ele. Mas se você não alcançar tudo que você deseja, glorifique a Ele. A sua vida não é aquilo que você possui. A sua vida é aquilo que você representa para Deus. A sua vida significa o preço que foi pago naquela cruz no Calvário. O preço mais alto que alguém poderia pagar, já foi pago pela sua vida. Você já é possuidor da maior riqueza que alguém poderia ter, que é o benefício de poder passar a sua eternidade com Deus e a presença de Jesus em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Irmãos, Jesus é o nosso exemplo de como vencer as tentações. Eu fico impressionado que Jesus, no desenvolvimento do seu ministério, ele decepcionou pessoas. Você sabia disso? E muitas vezes no cumprimento da nossa missão, da vontade de Deus, nós também vamos decepcionar pessoas. Olha só, Jesus nasceu numa família e o seu pai José, seu pai adotivo ali, ele era um carpinteiro. E é bem provável que os seus familiares tinham a expectativa de que Jesus também seguiria nesse rumo. Ele seria um carpinteiro, mas Jesus não tinha esse propósito. E é interessante que o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, conta aqui de uma situação em que os familiares de Jesus acharam que ele estava louco. Olha só o que diz o texto. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Eles pensaram que Jesus estava louco, fora de si. Mas Jesus sabia
quem ele era e o que ele deveria fazer. Jesus promoveu uma decepção ali na sua família, mas é interessante que ele também passou por um outro momento, enquanto ele estava um dia lá em Nazaré, e ali era o lugar onde ele tinha sido criado. Então, imagine, é o lugar onde as pessoas o conheciam a sua família, sabiam da sua origem. E o texto de Lucas, capítulo 4, diz o seguinte: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Jesus entrou numa sinagoga e estava ensinando. E ele foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. E ele leu ali o texto. E ele falou: hoje se cumpriu essa escritura. Imagina só, irmãos. As pessoas ali naquela sinagoga ficaram impressionadas, assustadas com aquilo. E elas ficaram injuriadas, a ponto de expulsarem Jesus da cidade e planejaram matá-lo, levando a um lugar onde eles pudessem atirar Jesus precipício abaixo. Mas Jesus sabia quem ele era. Ele não deixou de falar a verdade. Ele era o Filho de Deus e ele assumiu essa identidade, mesmo desapontando as pessoas ali do lugar onde ele foi criado. Mas também Jesus desapontou a multidão. Lembra quando Jesus multiplicou o pão? E aí depois a multidão veio e procurou Jesus de novo. Jesus falou: eles não estão interessados em mim. Eles estão interessados no pão que eu posso multiplicar, na cura que eu posso fazer. E Jesus então desaponta aquela multidão. Jesus desapontou líderes religiosos. Mas, irmãos, Jesus não desapontou o seu Pai. Jesus desapontou várias pessoas, mas Jesus não desapontou o seu Pai. E nem desapontou a si mesmo. Ele sabia do seu propósito, ele sabia da sua missão, ele sabia daquilo que ele deveria fazer. E eu vejo que, assim como Jesus foi pressionado, assim como Jesus também, ele passou por esses momentos de aperto, de tentação, nós também passamos sobre isso. Não pense que se o Filho de Deus foi tentado, você não será tentado. Se isso aconteceu com Jesus, nós podemos esperar que muito mais irá acontecer nas nossas vidas. Mas nós devemos buscar cumprir e viver o que Deus deseja de nós. Nós devemos submeter os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos ao Senhor. Porque é nele que nós vamos encontrar o caminho para nós retornarmos ao plano de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, quando Deus criou o ser humano, Deus traçou um caminho para ele. Um caminho maravilhoso, mas o homem cedeu e foi para uma outra rota. Mas Deus então faz esse esforço para nos trazer de volta a esse caminho da perfeição, ao caminho da vida, ao caminho do plano que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, não ceda às tentações. Não ceda às tentações. Eu digo a você, talvez, você saindo aqui desse culto, nós estamos aqui num ambiente de adoração, nós cantamos aqui, e me chamou a atenção que o primeiro, se não me engano, o primeiro hino que nós cantamos, fala que as tentações vêm sobre a nossa vida para nos assaltar. Irmãos, talvez você vai ser abordado por uma tentação. Não vai chegar um ladrão armado para te assaltar, mas talvez uma situação para prejudicar a sua vida. Porque eu fico impressionado. Deus nos conhece, mas, irmãos, o diabo também nos conhece. E nós somos tentados justamente no nosso ponto fraco. Nós somos tentados justamente naquilo que nós mais fraquejamos. Por isso nós precisamos nos fortalecer em Deus. Eu lembro de uma história que diz que uma pessoa ela não conseguia vencer as tentações. E ela repetidamente caía nos próprios erros, nos próprios enganos. Mas então ela entregou a sua vida a Jesus. Ela entregou o seu coração a Jesus. E um dia a tentação bateu à porta do coração daquela pessoa. Só que então ela se levantou para abrir aquela porta, a porta do seu coração. Mas Jesus falou: não fique sentado aí.
Deixe que agora eu vou abrir a porta. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Entregar o controle do nosso coração ao Senhor. Quando a tentação bater a porta da sua vida, a porta do seu coração, não é você que tem que enfrentar. Não é você que tem que abrir essa porta. É Jesus. É Jesus. Por isso que nós precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Há um versículo que está em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o plano de Deus é um plano maravilhoso para as nossas vidas. Mas cabe a nós decidir, ou vamos seguir o exemplo de Adão, que cedeu à tentação e sofreu por isso, ou nós vamos seguir o exemplo de Jesus, que apesar da tentação, soube vencê-la no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Como Ele venceu, nós também podemos vencer. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos provar que somos filhos amados por Deus. Nós não somos aquilo que possuímos. Nós não somos aquilo que os outros pensam de nós. Nós somos aquilo que temos e alcançamos em Deus. Nós somos aquilo que Deus pensa das nossas vidas. Amém? Eu convido você a orar neste momento. Fique em pé. E nós vamos clamar ao Senhor, pedindo que Ele nos fortaleça, pedindo que Ele nos capacite, pedindo que Ele nos ajude a vencer todas as tentações, porque Ele é poderoso para operar isso em nossas vidas. Amém? Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus amoroso, é o Pai que cuida das nossas vidas. E nós estamos aqui, ó Deus, diante desta palavra, olhando aqui o exemplo de Jesus, que foi tentado, mas não cedeu às tentações, às propostas do diabo. E eu sei que eu e os meus irmãos, em muitos momentos já fomos tentados e ainda seremos tentados, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que quando formos confrontados com tentações, nós possamos vencê-las no poder da palavra. Quando o diabo chegar com mentiras diante de nós, dizendo que nós não somos amados pelo Senhor, quando o diabo chegar e colocar em dúvida a palavra do Senhor, que nós possamos olhar não para aquilo que Ele nos diz, não para aquilo que o mundo nos apresenta, mas que possamos olhar para o Senhor, voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor, onde diz que nós somos filhos amados, onde diz que o Senhor pagou alto preço pelas nossas vidas, onde diz que nós já fomos escolhidos e eleitos pelo Senhor, onde diz que nós não somos medidos por aquilo que possuímos, nós não somos amados pelo Senhor, pela casa que temos, pela nossa conta bancária, nós não somos amados pelo Senhor pelo carro que possuímos, nós não somos amados pelo Senhor por aquilo que já alcançamos, mas o Senhor nos ama de maneira incondicional. O Senhor não nos ama por aquilo que nós somos, o que representamos para as outras pessoas, aquilo que pensam de nós. Nós somos aquilo que o Senhor pensa das nossas vidas. Ó Pai, quantas vezes somos, ó Pai, assaltados, e essas tentações, essas mentiras vêm e roubam a nossa paz. Quantas vezes essas mentiras nos aprisionam, nos fazem, Deus, sentir medo, nos colocam em dúvida acerca do nosso futuro, acerca daquilo que somos para o Senhor. Pai, nos ajude a sermos como Jesus, a sermos, ó Deus, como Filho do Senhor, que andou por esta terra, mas Ele sabia quem Ele era para o Senhor. Ele andou nesse mesmo chão, Ele respirou esse ar, Ele passou pelas mesmas dificuldades. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser afrontado, humilhado, ofendido. Falaram mal dele. Deus, chegaram ao ponto de dizer que Jesus estava possuído por demônios. Mas Ele sabia quem Ele era para o Senhor. Que nós possamos viver plenamente a nossa identidade, a identidade que o Senhor tem para as nossas vidas.
É o que eu peço neste momento, Pai. Nos liberte de tudo aquilo que nos prende, para experimentarmos a vida maravilhosa que o Senhor tem para as nossas vidas, a vida abundante que Jesus inaugurou para nós. É o que eu peço neste momento. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela presença, pelas promessas, pelo futuro que o Senhor já reservou para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Pode assentar-se, irmãos. Enquanto o pastor Elisandro pregava, eu estava pensando na riqueza da palavra de Deus. 3 tentações, 3 vitórias. Primeira tentação, o Senhor venceu com a palavra, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Segunda tentação, Jesus venceu também, mencionando a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Terceira tentação, Jesus também respondeu com vitória: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Que coisa maravilhosa! A Bíblia é realmente a chave para a vitória sobre toda tentação. O diabo, irmãos, ele é ousado, é sem vergonha mesmo. Se ele ousou tentar o Senhor Jesus, quanto mais ele fará comigo e com você. Mas Jesus estava afiado, conhecia a Escritura e lutou e venceu Satanás com a Escritura. É interessante que Lucas, o médico amado, mencionando o mesmo episódio, diz que depois que Jesus venceu Satanás, ele retirou-se até momento oportuno, ou seja, até uma boa oportunidade para voltar a testar o Senhor, tentar o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. E para vencer o diabo, nós já conhecemos o recado da palavra de Deus: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Interessante, pastor Elisandro citou muito bem. Capítulo 4 é o capítulo da tentação. Capítulo 3 do batismo, quando Jesus foi batizado, uma pomba, o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desceu sobre Jesus, e o Pai declarou: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Declaração sobre a identidade de Jesus. E vem o diabo e diz: se tu és. Ele já tinha ouvido o Pai: tu és. Se tu és. Nós não temos que provar nada para o diabo, né, irmãos? Graças a Deus, a nossa identidade está firmada em Deus. Que assim Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta palavra. É a palavra de Deus, é o recado do Senhor para o nosso coração, para nos submetermos ao Senhor, para usarmos a palavra, para estarmos atentos, Senhor, às ciladas do diabo, mas que tenhamos certeza absoluta que somos filhos amados do Senhor. O Senhor já declarou isso quando morreu por nós na cruz. E agora, Senhor, temos o poder do Espírito Santo, temos a palavra para vencer toda tentação e saber que ainda o diabo vai voltar e terá que ser vencido toda vez. A vida cristã é uma vida de batalhas, mas o Senhor nos prometeu que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glórias, pois, sejam dadas ao teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente, poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Muito obrigado você que nos vê pela internet, você nosso convidado, nosso visitante, seja bem-vindo sempre em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, uma semana de vitória sobre toda a tentação. Não saia antes do poslúdio. Pastor Elisandro e eu estaremos lá à porta para despedir você.
Amém.